Boa noite a todos, né? Que a paz do Cristo, né, esteja, que possa envolver os nossos corações nessa noite, né, nesse momento de aprendizado e reflexão. A nossa reflexão dessa noite é sobre a reforma íntima. E aqui eu quero, assim, abrir um parêntese, né, que perguntando o que seria essa reforma íntima. Há uns 15, 17 anos atrás, quando eu comecei a me interessar, a ler pela literatura da doutrina espírita, muitos falavam na reforma íntima. E eu me perguntava, o que seria essa reforma íntima? Né? O que consiste a reforma íntima? E aí daí eu comecei a estudar, a ouvir palestras, assistir palestras no YouTube, a procurar literatura que falasse a respeito, né? Porque eu também precisava saber, afinal de contas, eu estava bem interessada em seguir e estudar essa doutrina e eu vou ter que me transformar também, né? E aí, a partir disso, então, e aí agora, né, quando o Reginaldo me passou a lista ali de quem ia fazer os comentários nesse mês, e eu vi que tinha o meu nome, eu pensei, poxa vida, sobre o que eu vou falar? E eu pedi uma intuição à espiritualidade, né? A espiritualidade amiga, por favor, me ajude para me achar um tema para eu poder falar. E na mesma hora me intuiu isso, reforma íntima. Se um dia eu também tive dúvidas a respeito disso, também vou falar sobre isso. Eu trouxe então esse tema hoje para nós refletirmos. Então, falar de reforma íntima, gente, é falar de coragem. Porque a gente precisa ter coragem para nós olharmos para dentro de nós, para o nosso interior, né? E ver o que eu preciso melhorar. O que eu preciso transformar. Aceitar que eu ainda tenho muita coisa para transformar, para mudar em mim, para melhor, né? Então, a gente tem que ter coragem. E muitas vezes, para aceitar certos pontos que a gente está fazendo errado, né? Para a gente se corrigir, para nós nos corrigirmos. Então, nós temos que ser corajosos, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 17, no item 3, que fala do homem de bem, né, diz assim, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, perguntará a si mesmo se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que gostaria que lhe fizessem. Então, né, aqui encontramos um retrato claro daquele que já se dedica ao trabalho, né, de autoaperfeiçoamento. Então, ali está o verdadeiro espírito da reforma íntima. Não é ser perfeito, mas estar comprometido com o progresso moral e espiritual. O Allan Kardec nos lembra que o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral. Isso significa que a doutrina não é apenas para nós estudarmos, né? Não basta eu vir aqui estudar, ou estudar em casa, né, a doutrina espírita. Mas nós precisamos aplicarmos, né? Tudo que a gente estuda na doutrina espírita, nós precisamos aplicar no nosso dia a dia. Então, reforma íntima é colocarmos o evangelho no coração e principalmente nas atitudes diárias. Porque não basta eu estudar aqui o evangelho segundo o espiritismo, eu sei tudo que diz aqui, mas eu não estou colocando em prática. Eu não estou trabalhando isso diariamente, porque a reforma íntima é um trabalho de formiguinha,
Não é do dia para a noite, não é um milagre, vai acontecendo aos poucos, conforme eu vou aceitando os meus erros e procurando melhorar, vai acontecendo a minha reforma. E muitas vezes nós passamos a vida toda aqui no plano físico e não conseguimos fazer toda a nossa reforma, né? Então, a gente tem que começar com um trabalho de formiguinha, aquele trabalho diário, um trabalho cotidiano, para nos reformarmos intimamente, né? Então, a doutrina espírita, ela nos ensina que a reforma íntima é um processo contínuo e individual de autoconhecimento, autotransformação e aperfeiçoamento moral. É um esforço incessante do espírito, né, para evoluir, combater as imperfeições e domar as más inclinações, com o objetivo de se tornar uma pessoa melhor, mais consciente e mais caridosa. Muitas vezes nós pensamos que melhorar o mundo depende só dos outros, que não depende de mim, depende só do meu vizinho, da minha família que mora longe, dos meus parentes mais longínquos, né? Mas a gente tem que começar, que o Espiritismo nos lembra que o primeiro campo de transformação é a nossa própria alma, é o nosso interior, é nos olharmos primeiro, começar por nós, né? É aqui também no Evangelho que, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que é Sede Perfeitos, diz o seguinte: então, a verdadeira reforma íntima consiste em domar as más tendências. E também na obra, né, Nosso Lar, do André Luiz, psicografado pelo querido Chico Xavier, ele nos mostra como nossas emoções e atitudes moldam a nossa vida espiritual. O que nós trazemos no coração é o que construiremos para o nosso futuro, né? Não basta saber, é preciso sentir, agir e mudar. Nós precisamos fazer a mudança, aos poucos, né? Aí eu trouxe alguns conceitos aqui, né? Por onde começar? Por onde é que eu vou começar essa reforma íntima? Como é que eu faço? A Joana de Ângeles nos aconselha: comece onde você está, com quem você está e com o que tem. Vamos começar lá na nossa família, lá onde nós estamos inseridos. Vamos começar pela família, né? Com os nossos familiares, que a gente convive diariamente, lá no nosso trabalho também, que muitas vezes a gente fica, eu no meu caso mesmo, acho que eu fico mais tempo no meu trabalho do que em casa, né? Lá no nosso trabalho também, podemos começar por lá. E a gente sabe que eu que trabalho numa escola que tem muitos funcionários, muitas pessoas, sempre tem atritos, né? Então a gente começar por lá também, no trabalho. Na família, no trabalho, com o que a gente tem. Não, né, se vingar, porque o fulano me ofendeu com uma palavra, eu já vou ofender de volta, Não. Vamos começar demonstrando que a gente não se importa com aquilo ali, demonstrando amor, a não dar o troco, né? Já vou começar devagarinho. Muitas vezes a gente tem que engolir, né? Contar até 10. Mas no final vale a pena. Então a gente tem que observar as nossas reações, os nossos sentimentos, as nossas palavras. Muitas vezes as nossas palavras ferem os outros. A gente pode até nem querer, mas às vezes o outro se sente ferido, né? Reforma íntima é feita no nosso cotidiano, né? Então um trabalho diário, silencioso, sobre nós mesmos, visando a nossa evolução espiritual.
Precisamos, né, fazer essa nossa reforma para a gente poder evoluir. Agora mesmo, né, a gente está falando muito na transição planetária, inclusive quando eu já tinha decidido que eu ia trazer esse assunto aqui, um dia, numa noite aqui no de estudo, quinta-feira, né, nosso irmão aqui falou sobre a transição planetária e eu fiquei pensando, e agora? Eu faço sobre aquilo que eu já tinha pensado ou eu mudo? Porque também é um assunto interessante, né, a transição planetária. Mas aí eu vou seguir na primeira opção, que uma leva a outra, né? A gente tem que se melhorar. Então, o que nós precisamos? Melhoria moral. Então, o Espiritismo ensina que a reforma íntima é o caminho para a felicidade e para a evolução espiritual. Conhecemos o verdadeiro espírita pelo esforço que emprega na sua transformação moral, né? Eu hoje ainda comentava no meu trabalho sobre o que eu ia fazer agora à noite, a minha palestra, né? Conversando com os colegas. E eu ainda disse para eles, gente, a gente que assume esse tipo de trabalho, essa responsabilidade, esse comprometimento até com a espiritualidade, a gente tem que saber bem o que a gente vai falar e o que a gente vai fazer lá na rua. Eu ainda comentava com eles. Porque eu não posso ser aquela pessoa, né? Façam o que eu digo, mas não façam, né, o que eu faço. Então a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter um esforço, né, para a gente ter uma transformação espiritual. Processo gradual. Então não se trata de uma transformação imediata, de uma coisa da noite para o dia. Isso vai acontecendo de forma gradual. Um trabalho, né, individual, silencioso, que eu vou me melhorando. Tem que ter a minha casa mental, ó. A reforma íntima é comparada a uma reforma na nossa casa mental, que é onde nascem os nossos pensamentos. Eu não posso ficar pensando maldade, julgando, né? Criticando muitas vezes. Se eu não sei fazer melhor, por que eu vou criticar o trabalho do outro? Então tem que começar aqui na nossa mente, onde acontecem os nossos pensamentos, né? E é preciso reconhecer o estado interior e se esforçar para melhorá-lo, tornando-o mais agradável e protetor. Fim e meio. Embora a reforma seja pessoal, ela não deve ser egoísta. A evolução individual impulsiona o progresso coletivo, contribuindo para a construção de um mundo mais positivo. A caridade praticada no dia a dia é o reflexo mais visível da verdadeira reforma íntima. Então, eu vou fazer a minha reforma visando um bem coletivo. Vou trabalhar a minha parte de fazer o bem, de fazer caridade, de fazer uma prece para o meu irmão que está doente, que está com problemas. Então, não vai ser só para mim essa reforma. No final, eu vou envolver, né, uma comunidade, na sociedade, aqui na casa espírita também. Então, é um todo. E por que mudar é tão difícil, gente? Por quê? Por que a gente acha tão difícil mudar? Porque nós ainda trazemos o orgulho. Acreditamos que só nós temos razão. Que só nós somos os bons, né? É egoísmo. Temos dificuldade em pensar no bem do outro. Eu só penso no meu bem. O bem do outro não me interessa. Se tiver bem para mim, tá ótimo. Tem muito egoísmo, né? A gente vê muito isso. Resistência ao perdão. Nós guardamos muitas mágoas, às vezes por coisas pequenas, né? Por simples coisas a gente guarda mágoa e isso faz mal para nós. Não devemos, né, guardar mágoas, devemos perdoar. Se o outro quer aceitar,
Aí o problema é dele, se ele não quiser aceitar, né? Então, a gente guarda muita mágoa para se defender, muitas vezes. Resistência, então, ao perdão. Impaciência. Nós queremos os resultados, ó, para ontem. A gente não tem paciência. Nós não temos paciência. Esse dia mesmo eu vinha voltando de Pelotas e um carro na minha frente, acho que vinha a 60 por hora, e não ia para a terceira pista, e não me dava, e eu queria passar. Passei pela direita, buzinando ainda. Depois pensei, mas peraí, o que eu tô fazendo? Pra que isso? Né? Sabe-se lá o que estava ali dentro, o que estava acontecendo dentro daquele veículo, né? Eu não sei, eu não estava lá. Podia ter alguém doente, podia ter alguma criança chorando, podia, né, para aquela pessoa ir tão devagar, atrapalhando, às vezes, muitas vezes, o trânsito, né? Então, a gente não tem paciência. Né? Não sai da frente, a gente dá um jeito de... Então, a mudança dói, gente, dói demais em nós, porque ela mexe, né, em nossas feridas espirituais. Aí, por isso que a gente muitas vezes acha tão difícil mudar. Nós não conseguimos muitas vezes. Nós tentamos e muitas vezes nós falhamos. Mas a dor da mudança, vocês podem ter certeza. Nós podemos, né, ter certeza que a dor da mudança, ela é menor do que a dor de permanecer como nós estamos. Muitas vezes nós queremos mudar, mas vai nos machucar, vai nos ferir, vai ferir o meu orgulho, né, o meu egoísmo. Mas pode ter certeza, nós podemos ter a certeza de que a dor de permanecer como nós estamos vai ser muito maior do que a nossa mudança. E como é que a gente pode fazer essa reforma íntima? O autoconhecimento. O primeiro passo é nós reconhecermos as nossas imperfeições, os nossos defeitos. Porque quando a gente aponta o dedo pro próximo, ó, tem mais uns dedinhos apontando para nós. Tem mais dedo que a gente está apontando pro próximo. Que nós não enxergamos, né? Os nossos defeitos enxergamos no outro. É mais fácil. Então, é reconhecer as nossas próprias imperfeições e as necessidades que nós temos de evoluir. Nós precisamos evoluir. O filósofo grego Sócrates, por meio da máxima conhece-te a ti mesmo, né? Nós já conhecemos essa célebre frase aí, é frequentemente citado como uma inspiração para o nosso processo. Mas muitas vezes nós não fizemos essa autoanálise aí para nos conhecermos. Devemos ter vigilância. É preciso estar constantemente atento aos próprios pensamentos, palavras e ações para identificar os comportamentos que precisam ser modificados. Então, vigiai e orai. A gente sempre volta aqui nessa mesma frase de Jesus Cristo. Vigiai e orai. Nós devemos vigiar os nossos pensamentos, as nossas ações. Combate às más inclinações. A reforma íntima implica o esforço para combater os vícios e os defeitos, como o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a raiva e a impaciência. Tudo isso nós devemos combater. Contar até 10. Cultivo de virtudes. É fundamental desenvolver as virtudes opostas, como a humildade, a benevolência, a paciência, o perdão e a caridade. Nós conseguirmos realizar algumas, né, dessas virtudes aqui, que são opostas àquelas más inclinações, nós já vamos começar a nossa reforma íntima aí. Estudo e meditação. A leitura de obras edificantes e a reflexão sobre o Evangelho são ferramentas importantes para inspirar e orientar a transformação interior. Nós espíritas, né, que a gente faz, nós fizemos sempre o Evangelho no lar, temos, né, esse hábito, eu tenho todas as quartas-feiras, às 9 da noite eu faço o Evangelho no lar.
Isso aqui nos dá um direcionamento, assim, importantíssimo. O Evangelho, nós lendo o Evangelho, refletindo sobre aquilo ali, muitas vezes a gente abre aleatoriamente, né, o Evangelho lá para fazer, não procura uma página específica. Muitas vezes, aquilo que a gente está lendo ali é aquilo que eu estou passando naquele dia. É uma orientação que veio para mim sobre aquilo que eu passei, como é que foi o meu dia, se foi ruim, se foi bom, o que eu fiz, o que eu não fiz. Parece que aquelas palavras ali foram escritas para me orientar. Parece não, eu acredito que são, né? Que nada é por acaso. A oração. A prece ajuda a elevar o pensamento e a pedir força e orientação espiritual para seguir no caminho do bem. Isso aqui nós já falamos várias vezes aqui, né? Vários irmãos já comentaram aqui sobre a prece, né? Sobre a oração. Ela é fundamental. Em qualquer momento do dia. Qualquer situação que nós estivermos passando ali, por um aperto, por uma dor, por uma lembrança de um amigo, de fazer uma prece. Aquilo traz um alívio. É imenso. Então, alguns exemplos práticos. Falar bem dos outros. Em vez de fofocar ou criticar, procure destacar as qualidades das pessoas. Né? Em vez de nós apontarmos os defeitos, vamos falar bem daquela pessoa. Né? As pessoas também têm qualidades. Evitar as más companhias. Ó. Afaste-se de ambientes ou pessoas que influenciam negativamente seus pensamentos e comportamentos. Nós sabemos que muitas vezes nós chegamos em determinados lugares e nós nos sentimos bem ruim, né? Parece que tem uma energia, uma carga densa nos ombros da gente, né? Que aquele ambiente parece que está carregado de energias negativas, que não nos faz bem. A gente tem que evitar pessoas tóxicas, né? Ser indulgente. Pratique a indulgência, a paciência e o perdão com os outros e consigo mesmo. Quando eu falo aqui em perdão, pessoal, eu não falo só em perdão, perdoar o outro, a gente tem que se perdoar também. Esses dias a gente comentava aqui no estudo, né, que quando nós somos jovens, nós metemos as mãos pelos pés, né, os pés pelas mãos e vice-versa. E quando a gente chega lá na idade que eu tô agora mais madura, que a gente vai amadurecendo, a gente percebe, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não faria o que eu fiz lá atrás. Mas eu não tinha o conhecimento. Agora eu tenho. Então eu tenho que me perdoar. Porque eu não sabia. Né? Praticar o auto-perdão. Cuidar da mente. Evite conteúdos negativos e tóxicos, como notícias ruins em excesso. E busque leituras e conversas edificantes. A gente sabe que se nós ligarmos a TV hoje, na TV aberta, nós só vimos notícias ruins. Nós não vemos notícias boas que vá nos edificar, né? Nos modificar. Então, e procurar leituras edificantes. A doutrina espírita tem muitos livros. Uma literatura vasta, com leituras maravilhosas. Nós aprendemos muito. E ter propósito, ó. Concentre-se em ações que produzam o bem, em vez de se manter como um espectador indolente da vida. Eu não vou ficar só olhando, né, a casa espírita fazendo o trabalho voluntário, ajudando o próximo. Eu vou lá também. Ou eu vou lá na minha igreja, né? Se eu não sou aqui que eu não sigo aqui a doutrina espírita, né? Que eu não frequento, que eu sou evangélica, que eu sou católica, eu vou lá, vou ajudar lá. Não vou ficar olhando os outros fazer. Vou fazer junto também, praticar caridade. Então, pessoal, para encerrar, uma reflexão. Então, reforma íntima é o nosso caminho da libertação.
Não é uma obrigação. Ninguém é obrigado a mudar, fazer a sua reforma íntima. Mas é uma oportunidade. Nós reencarnamos aqui. Deus nos deu essa oportunidade para nos melhorarmos. Não vamos jogar fora essa oportunidade. Vamos nos melhorar para nós podermos evoluir. Não é uma punição, é a cura da alma, a nossa melhora, né? Finalizo então com uma citação de Emmanuel: não exijas dos outros aquilo que ainda não tens para dar. Começa por ti a transformação que desejas ver no mundo. E Cristo também nos chama a amar, hoje um pouco a mais que ontem, e amanhã um pouco a mais que hoje. Cada um será dado segundo as suas obras. Tá em Mateus 16, 27. Então, que possamos, dia após dia, dar pequenos passos em direção à nossa melhora, confiando que o Cristo caminha conosco, guiando-nos com a sua luz. Gratidão enorme a todos e que os bons espíritos acompanhem de volta, né, aos seus lares, e que nossa semana seja abençoada pelo Cristo. Que assim seja. Que coisa mais linda, né, gente? Eu vi que, percebi que muitos, talvez como eu também, a gente viajou, né? Voltamos uma parte da vida da gente e